Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Você que participou conosco, acompanhou o primeiro bloco, muito obrigado. Quem está chegando agora, nós estamos aqui tratando de um assunto muito importante que é conhecendo a reprodução humana. Doutor Arivaldo Meirelles, né, está conosco. O primeiro bloco passou muito rápido, foram tantas informações tão preciosas e agradáveis, e nós não vimos o bloco passando, o primeiro bloco. Mas vamos seguindo agora no segundo bloco, com mais informações ainda. Então, você que está chegando agora, você que já está, permaneça conosco. Doutora Rejane, tem pergunta aí? Vamos explorar o nosso convidado? Gente, o programa está muito interessante, ainda tem muita pergunta aqui. E uma delas, para você que está nos assistindo, é o seguinte: quais serão os sinais de alerta que a pessoa deve ter antes de procurar uma ajuda especializada? O que ela deve ter em mente para devo procurar ajuda antes que seja um pouquinho tarde? Nós temos um binômio que é um delineador desse momento. Idade e tempo de infertilidade. Então, a idade, principalmente eu me refiro à idade da mulher, não é? 35 anos, se eu tenho exposição de mais de um ano, cheguei aos 35, não engravidei, eu vou procurar um especialista. Não é? Então, o tempo de infertilidade, 12 meses de exposição, até 35 anos. Acima de 35 anos, 6 meses de exposição. É claro, existem eventos marcantes, por exemplo, eu tive apendicite na minha idade jovem, ou eu fiz uma cirurgia de ovário, onde eu tive um ovário retirado, removido. Isso são fatores que diminuem classicamente a fertilidade. Então, essas pacientes, cada vez mais cedo, têm que procurar um especialista para estar investigando. Agora, em se falando de procedimento cirúrgico, doutor, a vasectomia é um procedimento para controlar a reprodução no homem, né? Mas surge o questionamento se esse procedimento ele é irreversível ou como é que esse paciente que foi submetido ao procedimento, como é que caso ele se arrependa, ele pode ainda ele tem possibilidade ainda de engravidar, tem algum mecanismo, como é que ele pode fazer? Objetivamente falando, a vasectomia é um processo reversível. Porém, como é uma agressão e toda agressão o nosso organismo reage com defesa, quanto maior for o tempo entre a realização da vasectomia e a reversão, menor será a taxa de produção espermática. Então, todos os estudos já mostraram que esse tempo limítrofe é de 6 anos. Ou seja, a tentativa de reverter a vasectomia após 6 anos da sua realização normalmente não resulta em boas taxas de gravidez. Mas para aqueles indivíduos que fazem essa reversão antes dos 6 anos e que tinham uma boa taxa espermática prévia, eles poderão ter êxito e poderão engravidar naturalmente suas esposas. Entretanto, é fundamental considerar esse tempo, essa lacuna entre a realização e a reversão, para que a gente possa prometer êxito para o casal. Agora, o mecanismo é só por meio da reversão ou tem alguma alternativa que não a reversão? Para aqueles casais, né, cujo esposo já tem um tempo prolongado, aí nós precisamos recorrer da fertilização assistida, que é o bebê de proveta. Nesse caso, nós não fazemos a reversão. Com uma seringuinha, nós podemos fazer uma punção no epidídimo, que é uma estrutura que armazena os espermatozoides, e fazer a coleta dos espermatozoides diretamente do epidídimo. Para aqueles indivíduos que não têm espermatozoide no epidídimo, se faz um pequeno cortezinho na pele e se vai direto ao testículo, tira-se um pequeno fragmento do testículo, porque é no testículo que o espermatozoide é produzido, e aí, nesse pequeno fragmento, os espermatozoides são identificados e são utilizados para serem introduzidos diretamente no óvulo através de uma técnica de reprodução que a gente vai falar mais à frente. Interessante. E doutor, assim, hoje a mulher, como o senhor já falou, está inserida no mercado de trabalho, né? Tem aquela preocupação de primeiro ganhar a carreira e também tem a preocupação de manter a fertilidade. Ela pode hoje estender a sua fertilidade? Existe essa possibilidade? Certamente. Desde a década de 70 começou-se a desenvolver o congelamento de óvulos, porque a mulher tem relógio biológico, né? Então, 40 anos, a reserva ovariana está acabando e ela precisaria estender essa possibilidade. E
o aprimoramento do congelamento veio evoluindo e nos últimos 10 anos nós conseguimos chegar a índices aceitáveis acima de 90% de sobrevivência do óvulo após o descongelamento. Então, hoje em dia, se uma mulher não tem planejamento reprodutivo, se ela não tem um parceiro ideal com o qual ela gostaria de constituir sua família, ou então se a carreira dela demanda ainda o postergar dessa gravidez, ela pode recorrer ao congelamento de óvulos. É um procedimento de baixa complexidade, não invasivo, que consiste em se estimular os ovários e em um único ciclo se congelar alguns óvulos para armazenar e lá na frente, no momento que ela desejar, recorrer à utilização desses óvulos e poder gestar através de uma técnica de fertilização assistida. Interessante. Isso também serve para pessoas que vão se submeter à quimioterapia, né? Exatamente. É o que a gente chama de oncofertilidade. Não é? São indivíduos que ainda não estão aptos, quer pela idade, ou que foram pegos de surpresa com uma neoplasia e vão precisar fazer radioterapia e quimioterapia, que são terapias lesivas às gônadas, ovários e testículos. Então, esses indivíduos podem congelar os seus gametas previamente ao tratamento e depois engravidar com uma boa margem de êxito. Perfeito. Agora, pensando na questão da infertilidade ou da dificuldade em relação à idade, doutor, a partir de que idade ou média de idade, fisiologicamente falando, não levando em conta alguma patologia ou algum procedimento cirúrgico, o processo natural, a partir de que idade, média de idade, que o casal, ou a mulher ou o homem tornam-se inférteis ou têm maior dificuldade de reprodução? Se nós formos considerar a idade como único elemento, para o homem isso é mais simples. Normalmente, até os 45 anos, o homem não sofre com a idade, ou seja, a capacidade reprodutiva dele não se ressente disso. Mas, normalmente, a partir dos 50 anos, a gente já vai ter um decréscimo natural na produção por estímulos hormonais inadequados. Já na mulher, a idade de 40 anos ela é crítica, não é? E a evolução dos tratamentos em medicina reprodutiva, a fertilização in vitro, eu acredito que em pouco tempo a gente vai poder falar para os pacientes o seguinte: olha, você chegou a 40 anos, não engravide naturalmente. Faça uma reprodução assistida, porque você vai minimizar com isso o risco de ter uma doença cromossômica na idade avançada. Porque nesta idade nós temos 2 fatores relevantes. Primeiro é a dificuldade para engravidar, não é, por uma qualidade ruim dos óvulos. E segundo é o risco crescente de doenças cromossômicas a partir dessa idade. Então, com o evoluir, nós vamos ter redução nos custos desses tratamentos e eu acredito que a população, nos próximos 5, 10 anos, obrigatoriamente já tenha que passar por uma técnica dessas para selecionar embriões cromossomicamente saudáveis e transferi-los ao útero, garantindo em 100% a existência de um bebê saudável. Interessante falar nessa faixa de idade, né, doutor? Porque aos 40 anos hoje, talvez seja o pensamento de muitas mulheres de já estarem estabelecidas, com a carreira consolidada, acharem que esse é o momento adequado para a reprodução, né? E essas informações são pertinentes aqui no programa, discutir isso, porque o telespectador que está ouvindo aí passou por uma faculdade, de estabelecer uma carreira, diz, agora está o momento correto. Mas não tendo ciência disso, desses riscos de problemas cromossômicos, a respeito do envelhecimento do óvulo, essa instrução, ela, assim, cai como uma luva, assim, para quem está pretendendo, nesse momento, engravidar. Chegou aos 40 anos, estou bem financeiramente, estou bem no meu relacionamento, tudo pronto para engravidar. Daí a instrução vem para confirmar assim, a necessidade da instrução na reprodução, né? Perfeito. Hoje a gente tem uma busca crescente de casais, não é? Ou que se alertam e realmente vão para engravidar de forma objetiva, ou então que procuram para fazer preservação da fertilidade, prolongar a vida útil reprodutiva através do congelamento de gametas. E isso principalmente para a mulher. E, doutor, tem uma pergunta aqui muito interessante sobre se é possível escolher o sexo do bebê através da reprodução humana. Como é que é? Escolher o sexo do bebê do ponto de vista biológico é possível, não é? Nós tivemos, inclusive, agora no dia 14 de junho, uma mudança muito significativa nas normas do Conselho Federal de Medicina, que temporariamente, não é, normatizou
que não seja possível revelar o sexo do bebê, tá? Então, a título de esclarecimento, é possível, através da análise cromossômica, nós sabermos o sexo do embrião que é gerado. Entretanto, por uma norma ética do Conselho Federal, temporariamente essa possibilidade foi suspensa, com raras exceções. Existem doenças cromossômicas ligadas ao sexo, ou seja, só o menino ou só a menina vai ter. Então, se essa doença, a investigação dessa doença ligada ao sexo estiver em questão, nesse caso nós vamos ter obrigatoriamente que revelar o sexo do bebê. Mas eu diria para casais que têm interesse em buscar, identificar o sexo ou desejam ter um bebê com sexo já pré-determinado, que aguardem alguns meses, porque existe uma comissão da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida que está discutindo, junto com a Câmara Técnica do Conselho Federal, a revisão dessas normas, que eu acredito que elas, se utilizadas no rigor da ética, não prejudicam em nada a população e podem trazer benefícios sim para casais, que já têm 1, 2 ou 3 meninas ou meninos e gostaria de ter um filho do sexo oposto. Então, acho que isso, quando usado de forma ética, com rigor, não traz prejuízo populacional nenhum. Parece que em alguns países, não sei se Israel, é permitido, não sei de onde eu tirei essa informação. Em vários países do mundo é permitido. O questionamento a respeito disso seria um desbalanço proporcional, entre os indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Mas eu acredito que isso, no Brasil nós já vivemos há décadas fazendo análise cromossômica e isso não foi nada marcante. Então, eu acredito que, se for usado no rigor da ética, isso não vai trazer prejuízo populacional algum. Mas é possível. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado das duas partes agora, doutor. A pergunta é, quando é indicado assim, procurar uma clínica para estender a fertilidade? Aí, em geral, o paciente, olha, eu estou bem, a minha idade é uma idade de 35, 40 anos, eu estou bem, clinicamente não tenho nenhuma doença, não tenho nenhuma patologia. E por que eu devo procurar uma clínica para estender a fertilidade? Que eu pretendo ter filho daqui a alguns anos, mas eu não tenho nenhuma doença. E pode gerar esse questionamento na cabeça da paciente, né? Não tenho nenhum problema, por que eu vou procurar? Todos vocês devem saber que hoje em dia é muito comum nós submetermos a um check-up de saúde. E modernamente falando, ou contemporaneamente falando, a gente tem que incluir nesse check-up reprodutivo. Porque muitas vezes você é jovem, não tem nenhuma patologia, mas você vai e faz um espermograma e você tem ali parâmetros espermáticos baixos. E a mulher, principalmente ela, no âmbito da avaliação ginecológica, tem que fazer análise da reserva ovariana, porque tem pacientes jovens de 30 a 32 anos que têm uma reserva ovariana muito diminuída. Então, um espermograma para o homem, uma dosagem de um hormônio chamado antimileriano, e a contagem dos folículos nos ovários ali no período perimenstrual, entre o 3º e o 5º dia, são exames simples que vão sinalizar o momento para que indivíduos que supostamente não tenham nenhuma dificuldade de engravidar possam muito cedo, de forma preventiva, chegar a essa conclusão e antecipar esse momento e buscar na hora certa. Então isso chama-se check-up reprodutivo. Já até ajuda a pessoa que está ali na dúvida se quer ter o bebê logo ou depois a decidir, né? A decidir, exatamente. Gente, impressionante. Já acabou o segundo bloco. Eu sei que o papo está muito interessante, mas nós voltamos daqui a pouquinho com o terceiro bloco e mais perguntas e mais dúvidas. Até logo!